Quinta-feira, 29 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Um grave acidente aéreo na Colômbia. Polícia Militar recuperou uma carga de canetas emagrecedoras na cidade de Arujá. Estragos das chuvas na região do Alto Tietê. E tem o Resenha na Rede com Lucas Barreiros. Está no ar o seu jornal. Um grave acidente aéreo chocou a Colômbia nesta quarta. Um avião bimotor caiu numa região montanhosa próxima à fronteira com a Venezuela, matando todas as 15 pessoas que estavam a bordo. Olha que coisa, hein? A aeronave, um Beechcraft 1900 da companhia estatal Statena, fazia a rota entre as cidades de Cúcuta e Ocanhã. O último contato com a torre de controle ocorreu às 11h54 da manhã, apenas 11 minutos antes do horário previsto para o pouso. Entre as vítimas está o deputado Diógenes Quinteiro, que era presidente da Comissão da Paz da Câmara e um líder atuante na região de Catatumbo. Também foi confirmada a morte de Carlos Salcedo, que era candidato às eleições legislativas de março. Os destroços foram localizados no município de Praia de Belém, em uma área de difícil acesso e com presença de grupos armados ilegais. A Autoridade de Aeronáutica Civil já iniciou uma investigação técnica para determinar as causas da queda, enquanto o governo colombiano manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Quando tem os políticos, a gente tem que ver realmente o que causou a queda, que matou aí as 15 pessoas que estavam dentro da aeronave. A Polícia Federal prendeu no aeroporto de Guarulhos um homem condenado a 32 anos de prisão por estupro de vulnerável. A detenção ocorreu durante a fiscalização migratória em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça de Roraima. Entre os dias 24 e 26 de janeiro, os agentes federais executaram outras ordens de prisão. Foram localizados criminosos procurados por homicídio qualificado, violência doméstica e falsificação de documentos, todos tentando passar pelo controle migratório do aeroporto. Além das prisões de foragidos, a Polícia Federal realizou 2 importantes apreensões de drogas no terminal internacional. Uma passageira tailandesa foi flagrada com 10 quilos de haxixe na bagagem. Uma brasileira acabou presa ao tentar embarcar para a Suíça com 3 quilos de cocaína. Também houve o cumprimento de uma restrição de direitos, resultando na retenção do passaporte de um cidadão por determinação da Vara do Trabalho. Todas as ocorrências reforçam o rigor na fiscalização do maior aeroporto do país nesse início de ano. Vamos agora para a cidade de Arujá. Olha só, a Polícia Militar recuperou uma carga de canetas emagrecedoras avaliadas em R$800 mil na madrugada dessa quarta. O material estava numa van que havia sido furtada na zona leste de São Paulo e foi localizado durante uma perseguição na Via Dutra. Os criminosos abandonaram o veículo após ficarem presos num congestionamento na rodovia e fugiram por uma área de mata. Os congestionamentos que a gente tem, né? Dentro do bagageiro, os policiais encontraram 151 caixas com produtos farmacêuticos e malas com bloqueadores de sinal, utilizados para desativar o rastreamento. Todo o material recuperado e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia de Arujá, onde o caso foi registrado. As investigações continuam para identificar os envolvidos no roubo e descobrir o destino final dessa carga de alto valor. Essa foi mais uma ação estratégica no combate ao roubo de cargas na região, que tem sido alvo de fiscalização intensa nas rodovias que cortam o Alto Tietê. Importante frisar, gente, que essas canetas emagrecedoras estão tendo muito furto, muito contrabando também. Tem o pessoal que rouba as canetas que são realmente seriam confiáveis, né? E tem aqueles que trazem de contrabando canetas aí que não são muito confiáveis e o pessoal tem feito uso. Então, assim, se tem um destino final, a população vai ter cada vez mais roubo, né? Então, procure, se for, não se automedique, procure um médico para fazer da forma correta. Agora vamos fazer um balanço ali sobre as fortes chuvas que atingiram a região nessa quarta, causando alagamento pelo 2º dia consecutivo, deixando carros ilhados e interrompendo o transporte público. Você com certeza presenciou, fez parte aí, causou transtorno aí para você também. A zona leste da capital e as cidades do Alto Tietê foram as mais afetadas pelo temporal, que foi causado pelo calor combinado com a brisa marítima. Em Suzano, Mogi, Poá, Itaquá, o Corpo de Bombeiros recebeu dezenas de chamadas para enchentes. Você recebeu no seu celular, né, o alerta severo para temporal?
Na capital, os maiores acumulados foram registrados no Itaim Paulista e em São Miguel, onde o rio Tietê e o córrego Itaim transbordaram, atingindo marcas superiores a 60 milímetros. A linha 12 Safira da CPTM teve a circulação de trens interrompida por quase 2 horas entre as estações Jardim Romano e Engenheiro Manuel Feio. Já na Zona Sul, em Cidade Ademar, um homem foi arrastado pela enxurrada, mas foi resgatado por vizinhos e passa bem. Um levantamento mostra que o número de inundações na capital subiu 61% no último ano. Especialistas alertam que a cidade precisa de novas formas de retenção de água, além dos piscinões, para evitar que as enxurradas continuem causando estragos e colocando vidas em risco. Vale salientar que assim, a população vai crescendo, as cidades vêm crescendo e precisa de um planejamento, para tudo funcionar bem. Falando da chuva, olha só, um funcionário de uma empresa parceira da Enel, de 40 anos, morreu na terça após sofrer uma descarga elétrica no Butantã, na zona oeste de São Paulo. O acidente ocorreu enquanto o profissional realizava uma obra de melhoria na rede elétrica da região. Policiais militares foram acionados e a vítima chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A perícia foi ao local e o caso foi registrado como morte acidental no 89º Distrito Policial. Em nota, a Enel lamentou o falecimento e afirmou que está prestando apoio à família. O acidente aconteceu num dia de tempo instável na capital, que deixou mais de 80 mil imóveis sem luz na Grande São Paulo. A Defesa Civil reforça que em dias de chuva forte, a população deve se manter longe da rede elétrica e jamais, buscar abrigo ali debaixo de árvores. Para quem enfrenta problemas com a falta de energia ou identifica cabos soltos na rua, a orientação é não se aproximar e acionar imediatamente a distribuidora. A Defesa Civil segue em alerta devido à previsão de novas pancadas de chuva para próximas horas e vai levar até para o final de semana, Vamos vir para a nossa região do Alto Tietê? Uma família foi resgatada pela PM após ficar ilhada dentro de um carro durante o transbordamento do rio Una na tarde de ontem na cidade de Suzano. O casal e 3 crianças com idades entre 3 e 10 anos estavam na Avenida Mário Covas quando o veículo foi atingido pela enchente. Os policiais precisaram montar um sistema de segurança com cordas para alcançar o veículo, que já estava quase submerso. As crianças foram as primeiras a serem retiradas, seguidas pela mulher e pelo homem, pouco antes do carro ser arrastado pela força da correnteza. Que sorte, hein? Apesar do susto e do risco extremo, a família foi salva sem ferimentos e não precisou de atendimento médico. O trecho no cruzamento com a Rua Gato Cinzento é um dos pontos críticos que sofre com a cheia do rio Una durante temporais fortes. A Defesa Civil de Suzano reforça o alerta para que os motoristas não tentem atravessar pontos de alagamento, já que o nível da água pode subir rapidamente e a correnteza pode facilmente arrastar veículos de passeio. A gente vai continuar falando dos casos de alagamento, de tudo mais. Vamos falar de uma mulher também que foi arrastada pela força da enxurrada durante o temporal. O incidente ocorreu no Jardim São Luís por volta das 3h20 da tarde, quando a vítima tentava retirar um objeto de dentro do veículo. Ela foi surpreendida pela elevação rápida do nível da água e acabou sendo levada pela correnteza. Gente, abandona o veículo, não importa, não tem como salvar objetos pessoais, essas coisas, não tem jeito, a vida é o mais importante. Felizmente, pedestres que estavam próximos conseguiram agir rapidamente e realizaram um resgate. Apesar do susto, a mulher não sofreu ferimentos graves e recusou atendimento médico. A Defesa Civil confirmou que o volume de chuva na cidade foi extremo, atingindo 115 milímetros em menos de 1 hora. Esse acumulado provocou o transbordamento do rio Una e gerou enchentes em diversos bairros, como Vila Morim, Vila Urupês, Jardim Revista e Maitê. Além da enxurrada, houve queda de granizo no Jardim Luela e uma árvore caiu na Avenida Paulo Portela. As equipes da Prefeitura continuam nas ruas para prestar auxílio à população e o contato de emergência 199. Vamos falar dos motoristas que utilizam a Avenida Jorge Ben Maluf, também na cidade de Suzano, que enfrentaram congestionamento de mais de 2 horas. Você estava nesse congestionamento, gente? Se você fez parte, você sabe o que você passou, O trânsito ficou totalmente parado nos 2 sentidos, atingindo também o viaduto que dá acesso à região central. O caos no trânsito foi reflexo do temporal, lógico. Equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana foram deslocadas para os pontos mais críticos para tentar normalizar o fluxo. Mas atenção, os próximos dias também vai ter chuva, então
presta muita atenção, principalmente os horários que saem, né? Os horários que têm ocorrido as chuvas, no período meio ali do meio da tarde. Então, a gente tem que se atentar a isso. Equipes da Prefeitura de Suzano trabalharam durante toda a noite. E olha, eles fizeram uma força-tarefa de limpeza para recuperar a cidade após o temporal. A operação foi montada logo após a chuva cair e demonstraram um volume considerado extremo pelas autoridades. Os trabalhos se concentraram na Vila Amorim, nas proximidades do cemitério São Sebastião, onde foram utilizados caminhões-pipa, pás carregadeiras e caminhões basculantes. O objetivo foi retirar a lama e os entulhos trazidos pela enxurrada e desobstruir as vias para o trânsito. A Secretaria de Manutenção reforçou que, além do atendimento emergencial, as equipes trabalham o ano todo na limpeza da rede de drenagem. Segundo a Prefeitura, somente no ano passado foram retiradas mais de 4.800 toneladas de lixo de pontos de descarte regular, material que muitas vezes acaba entupindo os bueiros. Descartar lixo em locais apropriados e utilizar o serviço do cata-treco garante que os resíduos também não sejam levados para dentro dos rios e vala durante as fortes chuvas. O temporal também atingiu Mogi das Cruzes e provocou o desabamento de um cômodo de uma residência na Vila Natal. A casa, localizada na Rua dos Vicentinos, teve parte da construção cedida pela força da chuva, mas, segundo a Defesa Civil, não houve vítimas nem desabrigados. A cidade registrou um volume impressionante de 95 milímetros de chuva em apenas 3 horas. Esse montante equivale a cerca de 12 dias do acumulado esperado para todo o mês de janeiro, o que sobrecarregou o sistema de drenagem e causou 16 pontos de alagamento por todo o município. As equipes de engenharia da Prefeitura já vistoriaram o imóvel e seguem monitorando a estrutura para garantir a segurança dos moradores. O alerta severo para chuvas intensas havia sido emitido pela Defesa Civil Estadual por volta das 3 horas da tarde, prevendo o risco de queda de árvores e inundações. A orientação para quem mora em áreas de encosta ou imóveis com rachaduras é que abandonem o local imediatamente em caso de novas chuvas e acionem o número 199. A Prefeitura mantém as equipes de assistência social em alerta para prestar qualquer apoio às famílias atingidas. E no próximo bloco tem vacinação na região e mais, Guarda Ambiental de Itaquá flagra descarte irregular. Fica aí que seu Jornal da Rede volta já já com muita informação para vocês. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. E tem orientação sobre vacinação na Prefeitura de Guarulhos, olha só. A orientação é se vacinar contra a febre amarela antes das viagens de carnaval.
A Secretaria da Saúde reforça que a imunização deve ser feita pelo menos com 10 dias de antecedência, para que o organismo tenha tempo de produzir os anticorpos necessários. A vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 9 meses de idade, então os pequenos também podem receber. Crianças precisam do reforço aos 4 anos, enquanto adultos até 59, que nunca foram imunizados, devem tomar a dose única. Quem já tomou a dose fracionada em campanhas antigas também deve procurar um posto para completar o esquema. Além das unidades básicas de saúde, o Vacimóvel está estacionado no Shopping Bom Sucesso para facilitar o acesso dos moradores. O atendimento no shopping segue até o dia 12 de fevereiro, com horários ampliados, inclusive aos sábados e domingos. Para receber a dose, é preciso apresentar um documento com foto e carteirinha de vacinação. Além da vacina, as autoridades recomendam o uso de repelentes e roupas compridas para quem vai passar o feriado em áreas rurais ou com vegetação densa. Agora o assunto é a cidade de Santa Isabel. Presta atenção para vocês também, viu? A Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar a vacinação contra o sarampo e febre amarela entre os dias 2 e 8 de fevereiro. A medida segue uma orientação estadual para ampliar a cobertura vacinal e evitar a reintrodução de doenças que voltaram a registrar casos na Grande São Paulo e no exterior. O dia D de mobilização está marcado para o sábado, dia 7 de fevereiro. Nessa data, além das unidades de saúde, a população poderá se imunizar na Praça Fernando Lopes, na Galeria, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para o sarampo, pessoas com 12 meses e 29 anos devem ter 2 doses no currículo. Já para quem tem entre 30 e 59 anos e não possui comprovante de orientação, é tomar a dose única. No caso da febre amarela, a vacina é fundamental nesse período sazonal que vai até maio. Durante toda a semana, agentes comunitários de saúde vão realizar visitas domiciliares e palestras educativas nas escolas. A Secretaria reforça que a vacinação é a única forma eficaz de prevenção e um ato de cuidado coletivo para proteger a comunidade. A Guarda Ambiental de Itaquá flagrou nesta terça 2 casos de descarte irregular de resíduos em áreas de preservação. No bairro Fiorello, um caminhão que veio da zona leste da capital foi surpreendido descarregando materiais numa área de várzea. A infração foi considerada crime ambiental e as multas aplicadas ultrapassaram R$115 mil. Além da multa ambiental, o veículo foi recolhido no pátio por mau estado de conservação. Não era mais fácil descartar no lugar correto? O barato saiu muito caro, né? E em outra ação, na Vila São Judas Tadeu, um segundo veículo foi identificado por imagens de vídeo descartando entulho às margens de um córrego. Nesse caso, o responsável foi multado em quase R$2 mil. A secretária de Meio Ambiente, Yasmin Zampieri, reforçou que esse tipo de ação causa danos diretos aos recursos hídricos e à saúde da população. Agora o foco são os contribuintes de Guararema, porque tem uma novidade que eu acredito que seja boa para vocês. Eles já podem acessar os carnês do IPTU e do ISSQN para o ano de 2026, gente. A partir de agora, o acesso é 100% digital, garantindo mais praticidade e economia para o município, sem o envio de boletos impressos pelos correios. Para emitir as guias, basta acessar o site oficial da Prefeitura e clicar no banner do imposto ou na seção de acesso rápido. É necessário ter em mãos o número da inscrição imobiliária, CPF e CNPJ do proprietário para gerar o documento pelo computador ou celular. A plataforma permite que o cidadão escolha entre o pagamento de cota única ou parcelamento, além de possibilitar a consulta ao histórico de tributos a qualquer momento. A medida visa reduzir o desperdício de papel e agilizar o processo de arrecadação na cidade. Em caso de dúvidas sobre o novo sistema digital, a Prefeitura disponibilizou um guia completo no seu portal. Os moradores também podem entrar em contato com a Secretaria de Arrecadação e Tributação pelo 4693-8000. Já que a gente falou tanto de tempo de chuva aqui, vamos falar de previsão do tempo? Hoje vocês perceberam que o dia amanheceu nublado, temperaturas mais amenas. À tarde tivemos um novo volume de chuva forte por toda a região. Vamos ver como fica o tempo para amanhã. Em Suzana, sexta-feira terá temperaturas amenas e ainda muita chuva pela cidade. Mínima de 18 graus e máxima de 25 graus. Em Mogi, o cenário se mantém com mínima de 17 e máxima de 25. As orientações da Defesa Civil são de se manterem abrigados em locais seguros, gente. Não se abriguem debaixo de árvores e evitem áreas de alagamento, se possível. E se você está dentro do carro e começou a alagar, subir, sai, deixa o carro ali. Melhor preservar a vida.
E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas Barreiros. Fica aí que já a gente está de volta. Atenção, empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Fala pessoal, o seu Resenha na Rede já está no ar e olha, vamos falar da noite de estreia que foi agitada no Campeonato Brasileiro. Essa quarta-feira contou aí com jogos movimentados, gols e viradas. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras em 2-2. Verdão saiu na frente, abriu o placar com o Flaco Lopes. E o Galo, dono da casa, virou com Vitor Hugo primeiro e depois contou com a sorte ali no gol contra de Kelvin. Porém, Vitor Roque deixou tudo igual já no final da partida. Uma outra partida que aconteceu nessa quarta-feira, já passando para Chapecó, uma noite histórica na Arena Condá. Chapecoense venceu o Santos por 4-2, mesmo após sofrer a virada no segundo tempo. Walter Clar, Igor Meritão, Jean Carlos e Rafael Carvalheira marcaram para os donos da casa. Pelo Peixe, Gabriel Menino e Barreal balançaram as redes. A gente viu o Santos conseguindo reagir, mas a Chape conseguiu a sua famosa flechada nesse retorno à Série A, um retorno com classe, do jeito que a Chape sonhava, não é mesmo? E o Santos fica naquele impasse de será que será fogo, mas será que teremos um 2025 parte 2? A equipe já procura voltar suas atenções para melhorar para os próximos jogos. Na Vila Belmiro, por incrível que pareça, não era o Santos jogando lá, era o Corinthians como mandante. O Bahia começou o Brasileirão com o pé direito e venceu o Timão por 2-1 de virada. Breno Bidão abriu o placar para o Corinthians com uma bela jogada, contou ali com o Memphis, com o Garro, e o Yuri Alberto até chegou a correr, mas sobrou para o camisa 7, ele não perdoou e abriu o placar para o Timão numa bela jogada. Porém, Jean Lucas empatou com um belo chute, contou com o desvio ali em Ranieri e o William José converteu o pênalti ainda na primeira etapa. E esses foram os números finais da partida. No segundo tempo, o Timão até pressionou, mas não conseguiu furar a defesa e principalmente furar a bela atuação que vinha fazendo o goleiro Ronaldo. Mais uma vez, ele já tinha complicado a vida do Corinthians no ano passado, em agosto, e agora, dessa vez, não foi diferente. O Timão começou muito bem a partida, isso é verdade, podia ali abrir 2-3-0 antes de sofrer o primeiro gol, mas sofreu para conseguir, de fato, finalizar bem e conquistar essa gordura no placar. E aí o Bahia, que não é bobo, não está nem perto de ser bobo, é uma grande equipe qualificada, conseguiu ir para cima e aí fez essa grande virada. E olha só, no ano passado, Bahia tinha só 3 vitórias fora de casa no Brasileirão. Esse ano já começa logo na primeira partida, conseguindo um grande resultado fora de casa. Para fechar esses jogos da quarta-feira, no Morumbi deu tricolor. O São Paulo venceu o Flamengo por 2-1, também de virada. Gonzalo Plata marcou para o rubro-negro e Luciano foi quem empatou de cabeça. Já na segunda etapa, Danielzinho garantiu a vitória na estreia do campeonato. 3 pontos importantes para o São Paulo, que vive aí um momento muito complicado na administração, fora de campo. Algumas coisas ali também envolvendo o Alisson, um volante que quase reforçou o Corinthians, acabou ficando e o clima não estava nada legal. Essa vitória com certeza dá aquela sobrevida para o tricolor
pensar com mais tranquilidade nesse início de temporada. E olha só, já vamos falar dos próximos jogos porque o fim de semana será agitado. No sábado, São Paulo e Santos fazem clássico pelo Paulistão às 8h30 da noite no Morumbis. No mesmo horário, mas no domingo, o Palmeiras vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, também pelo Paulistão. E olha, mudando de competição, o Corinthians encara o Flamengo na tarde desse domingo pela decisão da Supercopa do Brasil. Então, a partir das 4 horas, o campeão da Copa do Brasil encara o campeão do Brasileirão de 2025 e um deles já iniciará a temporada gritando "é campeão". Por conta disso, o jogo do Corinthians contra o Capivariano, que valeria para essa rodada do Paulistão, acontecerá somente na quinta-feira que vem. Então, por conta desse calendário maluco, Corinthians entra em campo pela Supercopa do Brasil, Palmeiras, Santos e São Paulo pelo Paulistão nesse final de semana. Depois a gente volta a falar, é claro, do Brasileirão por aqui. Agora é hora de mudar de esportes, mas sem muitas novidades por enquanto. Só relembrando que o Mogi volta à quadra no dia 5 de fevereiro, na quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo, fora de casa, às 8h30. Em mais um desafio pelo Novo Basquete Brasil, e esse é o último da sequência contra os times do Rio de Janeiro. A equipe mogiana segue na 10ª colocação da tabela, com 12 vitórias em 22 jogos. Enquanto isso, ainda nas quadras, Suzano Vôlei também se prepara para o próximo desafio. Na próxima segunda-feira, dia 2, o time suzanense encara o Bauru, na Arena Suzano, às 9 horas da noite. A equipe quer aumentar a sequência de vitórias depois dos triunfos sobre Guarulhos e Joinville. Então, seguimos por aqui e na segunda-feira teremos muitas atualizações, quem foi o campeão na Supercopa do Brasil, também o resultado do Clássico Sansão e as próximas novidades, as últimas informações antes dos próximos desafios de Suzano Vôlei e Mogi Basquete. Até mais!